Boa Boa tarde. tarde, Tudo boa tarde, Fabiola. Eu não sei se está a ver bem. Aqui no meu telemóvel, ah, minha cabeça está cortada. Espero que. cortado? Fabiola, boa tarde. É um prazer. Eu não sei que horas são no sítio onde a Fabiola está. Sim. Aqui é um maravilhoso meio de tarde de agosto, em Portugal. Ah, É um prazer estar aqui consigo. Em nome da equipa que organiza o Ética Summit, agradeço a sua disponibilidade para ser nossa embaixadora para esta conversa. Fabiola, a Fabiola é uma ex-atleta com um percurso desportivo brilhante, tem inúmeros sucessos de realce que tem por trás, com certeza, uma grande dedicação na sua preparação desportiva ao longo da sua vida. Mas tudo acaba, não é? Imagino que agora a Fabiola olhe para trás e tenha memórias boas, memórias más, e eu queria começar esta conversa por lhe pedir para partilhar connosco as suas melhores memórias como desportista tão brilhante que foi. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, ser embaixadora do Ética Summit 2023. Agradeço a intercessão aí do Georgios, que foi através dele que esse convite chegou até mim. Parabéns por essa iniciativa. Acredito que tem esse papel, né, a construção das pessoas, do caráter das pessoas, independente o atleta chegue, né, se é um nível nacional, internacional, mas a prática do esporte em si ajuda a gente a conquistar esses valores e a ética é um deles. Então, eu acredito que é algo que precisa ser cada vez mais falado, debatido, conhecido, aprendido, compartilhado. Então, é um prazer para mim ser Uhum. uma embaixadora. É... Muito A obrigado. gente, né, no esporte, acho que a gente tem muitas memórias assim maravilhosas, né? Eu sou uma pessoa. Eu gosto de lembrar os momentos grandes, né? Das grandes conquistas, e eu fui para 3 Olimpíadas. Então, com certeza, né, esses momentos, né, que a gente consegue o índice olímpico, que é aquele sonho que você demora tanto, né, ele é muito marcante. Mas eu também lembro, assim, muito, né, memórias muito gostosas que eu tenho, por exemplo, dos meus pais me levando para o treino quando eu era pequenininha. Então, atravessando a rua de mão dada com a minha mãe. A gente fica até emocionado, né? E aí, quando começam as coisas, assim, então, é bem gostoso, né? Com filhos pequenos agora. E esse dia a dia é muito bom. A gente não pode se esquecer, né? Desse esforço que eles fizeram, né? Eu lembro deles na arquibancada, eu lembro dos meus avós nas arquibancadas, né? Do clube aqui da cidade, quando a gente estava começando. Então, eu tenho memórias muito boas de quando eu era criança mesmo, sabe? Dos meus amigos da natação, de quando eu era pequenininha, no clube, sou amiga de vários até hoje. E olha que naquela época não tinha, né, muito essa coisa de Instagram, né, era mais na cartinha mesmo que a gente se comunicava. Não havia tanto, não, Fabiola, não havia nada. Não havia, mas essas memórias para mim elas são muito gostosas, assim, sabe? Esses pequenos momentos quando eu fui morar nos Estados Unidos e aí eu ganhei uma bolsa de estudos lá. Então meus pais me levavam para Porto aqui, né, nacional que tem no Brasil, que eu lembrava muito assim deles me levando no aeroporto, né? Aquele momento de despedida e de eu estar, né? Apesar de ser um momento meio triste de despedida, mas também de descoberta de desafios. Nossa, que bom que eu estou embarcando, né? Para os Estados Uhum. Unidos, tenho a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, estudar lá, né? Eu fiquei lá na faculdade 4 anos e meio, depois eu viajei mais outras tantas vezes. Então, assim, a gente tem as memórias das conquistas, né? Das Claro. competições quando a gente está subindo no pódio, mas para mim as memórias assim do processo, do dia a dia, dos amigos que a gente faz, né, da gente estar no hotel conversando com as, né, você pega uma seleção brasileira e de você
conversar com... Tipo, você tá né, naquele dia a dia com as meninas. É muito gostoso. A Fabíola hoje em dia ainda se mantém ligada à modalidade? Como treinadora ou como dirigente, de alguma forma? Esse é... Agora não. Eu fui nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, eu fui secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social no governo federal. Então, eu morava em Ok, Brasília, estava envolvida, mas era num nível, né, de Secretaria Nacional de Esportes, não com a natação em específico. Era para ajudar o ok. esporte né, no nível realmente escolar como um todo. E eu tenho a minha empresa, né, que produz maiôs de natação Uhum, e sungas. Assim, o meu envolvimento é muito mais em fornecer esse material para que os atletas possam estar nadando ok. do que eu mesmo como treinadora. Eu faço algumas palestras, né? Então, Uhum, compartilho as minhas experiências. Meu marido é formado, meu marido também foi nadador, ele é formado na área, então a gente faz até algumas palestras em conjunto nesse sentido. O Marcelo Magalhães acabou de entrar, ele que foi o secretário especial do esporte. Acabei de falar da nossa experiência lá em Brasília, Marcelo. A nossa contribuição deixou, ele acabou de entrar, que bacana. O Jean também foi meu fisioterapeuta, muito legal o pessoal entrando. Fabiola, o seu testemunho acerca do que fica desse processo de preparação e de preparação para a competição, o que fica para a vida, é uma mensagem importante àqueles que hoje em dia estão a fazer essa vida desportiva dos jovens, dos adolescentes e dos jovens, não é? Essa é uma mensagem muito importante. Sucesso, Sim, ok? Mas olha, o é, que fica para a vida também é isto. não, com certeza, o que fica para nossa vida é o aprendizado, né? É o aprendizado do que o esforço, que primeiro que você não, o sucesso ele não é fácil, e não acontece de uma hora para outra, né? É bastante esforço, é muito esforço. Para eu chegar na minha primeira Olimpíadas, eu demorei 9 anos, né? Eu não consegui com e, né, nem com meus 17, nem com meus 21, eu fui na minha primeira Olimpíadas com 25 anos. Então, assim, você aprende muito que você precisa ter muita determinação, muita dedicação, muita relação, né? Realmente é muito esforço. Você precisa ter muita excelência naquilo que você faz. Ah, e, e eu acredito muito assim que o esforço vale a pena, porque hoje em dia, né, as pessoas acham que as coisas são meio rápidas, que as coisas são um pouco instantâneas, né? Uhum, E falta aquela questão realmente do esforço. E o esforço ele é super importante. E não, né, acho que... E aí as pessoas hoje, né, acaba tendo um pouco daquela preguiça, mas se demora, ou se tem muito esforço, né, não vou fazer. Mas eu sempre falo, o esforço sempre vai valer a pena, sempre vai valer a pena. Às vezes você não colhe o uhum. fruto logo agora, quando você quer, mas de alguma maneira você está colhendo o fruto daquele esforço. Então, você aprende milhares de coisas para sua vida, né? Eu trago para minha vida pessoal, quando eu estava lá em Brasília, né, no nosso time da Secretaria Especial do Esporte, a gente aplica o que a gente aprende no esporte todos os dias, né? Todos os dias. A questão de, principalmente, espírito de equipe, conseguir dividir, conseguir escutar, conseguir compartilhar, conseguir ter paciência, conseguir entender o próximo, né? Uhum. Saber que eles não vão ser do jeito que você planejou. E fazer muito planejamento. Eu acho que umas coisas que as pessoas esquecem um pouco no esporte é como o planejamento é importante. E se você não Uhum. planejar, organizar, as coisas não vão acontecer, né? Uhum. Então, a gente tem, e o brasileiro às vezes tem um pouquinho desse, vai dar certo, vai dar certo. Não, tem que ter muito planejamento. Uhum. Uhum. Fabiola, aproveitando a sua experiência depois na Secretaria do Desporto do Governo Federal, um, olhando agora, não no campo específico da natação, mas olhando para o desporto em geral, na generalidade das suas modalidades, dos países, quais seriam os tópicos do campo da ética, os tópicos mais salientes hoje em dia, os tópicos que nos deviam merecer a nós maior atenção? Eu acredito muito, né,
no esporte como formação das pessoas, né, principalmente das crianças. Aqui no Brasil, o esporte ele é de uma forma relativamente híbrida em como a gente pratica o esporte. Ele não é exclusivamente público, ele não é exclusivamente privado. Ele é de uma certa forma entre o público e o privado. E como as pessoas têm acesso, e quanto mais as pessoas conseguem ter acesso ao esporte, eu acho que mais elas têm esses benefícios que o esporte realmente traz. Acho que durante a pandemia foi se falado muito em como, né, não só o esporte, a atividade física como um todo nos ajuda em questões mentais, que se fala muito hoje, né, na questão mental, e de como as pessoas, a gente vive no século da depressão e da ansiedade, como todo mundo é ansioso ou depressivo ou problemas. E é normal a gente ter altos e baixos, né, e enfim, mas as atividades físicas e o esporte ajudam muito no primeiro lugar, eu acho que é nos conhecermos. Então, eu acho que o esporte, né, ele traz muito autoconhecimento. Então, eu destacaria isso, né? E o autoconhecimento nos leva a, digamos, melhora, né? A sermos melhores hoje do que nós fomos. Acho que nós, ser humano, pelo menos eu penso assim, um dos nossos propósitos é a gente ser um pouquinho melhor e a gente deixar o mundo um pouquinho melhor do que ele era. Quando a gente, né, vai transformar tudo no mundo, mas a nossa contribuição como indivíduo, né, se eu posso fazer a minha família melhor, a minha cidade melhor, né, você começa do pequeno e você vai crescendo. Óbvio que se você, né, tá, por exemplo, numa esfera federal, você tem um tipo de impacto diferente de quando você não está nessa esfera federal, né? Por isso que, óbvio, os governos têm tanta responsabilidade, porque as decisões, e também não são exclusivas, porque é todo um combinado, né, de leis, enfim, né, executivo, enfim, legislativo que caminham juntos. Mas é essa questão da gente conseguir entender, o esporte traz isso pra gente, esse assim, quem tipo eu sou, né? O que eu estou contribuindo hoje, né? Você consegue se auto, digamos assim, analisar. O atleta faz muito isso. A gente se autoanalisa. E se a gente consegue se autoanalisar e se, digamos, de uma certa forma, dar uma nota pra gente, né? No nosso comportamento, né? Porque a ética, ela é isso, né? As tuas atitudes, né? Como as suas atitudes contribuem para que o mundo seja um pouquinho melhor, né? Então, eu acho que eu penso nesses pilares, assim, sabe? Do autoconhecimento, da auto-melhora, né? Dessa excelência que a gente tem que buscar nas nossas atitudes diárias e nesse legado que a gente vai construindo no dia a dia. Porque não existe mágica, né? Não existe, então, assim, né? Ah, de repente eu sou assim, e de repente mudei. Não, e ninguém é perfeito, e a gente sabe, né, que a gente tem, mas ter esses princípios, né? As regras, né? Você tem que entender. E isso no esporte fica, para as crianças é muito bacana, né? É a regra. Isso pode, isso não pode, né? Fabíola, a Fabíola parece ser um bom exemplo de uma boa transição entre uma atleta de alto rendimento que tem que ter uma vida muito diferente de uma pessoa, entre aspas, normal. Portanto, a transição entre essa vida e depois a vida de pessoa normal, com família, uma cidadã envolvida na sociedade e na comunidade. Parece ser um bom exemplo. Tem agora, como disse há pouco, tem a sua empresa de material desportivo, também já passou pelo campo da política. Esta questão do pós-carreira desportiva é um tópico que também está cada vez mais presente nas pessoas que pensam o desporto. Fale-nos um pouco do seu caso. Houve realmente uma preparação para essa transição? As coisas apareceram de forma mais espontânea? Mas, sobretudo, Fabíola, já que também teve essa experiência na administração, acha que as autoridades do desporto devem fazer algo para ajudar os atletas a preparar essa pós-carreira?
Um pouco assim, né, da minha experiência, fui abençoada de nascer numa família que acredita muito, né, na educação e no esforço. Então, meus pais sempre me incentivaram, independente, né, de eu estar no esporte, que a gente tinha que estudar, se formar, se preparar para a vida, porque sabiam que o esporte é algo que um dia acaba. Então, na Uhum. minha casa, sempre esse incentivo da gente se formar, da gente estar preparado para a gente encarar o próximo passo. Meu pai vem de uma família bem humilde, de professores, ele estudou, correu atrás para conseguir a profissão dele. Minha mãe também, a gente começou a empresa juntos, também não tinha formação, também correu atrás para a gente construir o nosso negócio juntos. Porque você dedica ao esporte, você fica muitos anos fazendo apenas aquilo. Quando você sai daquele ambiente e você vai para um outro ambiente, a princípio você fala, eu não sei nada. Né? Isso Claro, é inadaptação total, não é? é bem difícil, assim, é desafiador e não é, né, é para todos os esportistas como um todo. Então, por isso, né, a segunda parte da pergunta, eu acho que ela é muito válida, porque que afeta os atletas de uma maneira geral em todos os lugares do mundo, né? A gente tem nos Uhum. Estados Unidos estudos que mostram, né, a depressão nos atletas olímpicos pós-Olimpíadas, porque realmente não conseguem se ver, né, tão motivados a fazer alguma outra coisa. Então, assim, se a gente fizesse algo, né, inclusive quando a gente estava no governo federal, a gente tentou passar algumas propostas de uma transição governar, né, que o governo conseguisse fazer algum tipo de auxílio ou de preparação para que essa transição fosse relativamente mais suave, né? Uhum. Existem alguns movimentos, eu sei, né, do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, nesse sentido, em termos de formação com os comitês olímpicos nacionais. Então, por exemplo, o nosso Comitê Olímpico do Brasil hoje, ele tem uma formação para atletas nesse sentido de transição. Eu passei por essa formação através do Instituto Olímpico Brasileiro. Não são todos os atletas, às vezes, que fazem, né? A gente tem que ter um nível de Jogos Pan-Americanos ou brasileiro, mas é através desse incentivo que o Comitê Olímpico Internacional promove. Então, o Brasil aderiu a esse movimento e a gente tem essa formação. Mas isso é a nível de comitê, né? Não é a nível governamental, por exemplo. Que seria interessante, com certeza, ter alguma lei que ajudasse os atletas, né? Por exemplo, sei lá, a incentivar um estudo ou até uma bolsa, né? Que você conseguisse fazer uma transição mais suave depois que você parasse Sim, de nadar, porque você fica por tantos anos ao seu país, né? E quando para, claro. acaba que você não tem, digamos assim, nenhuma ajuda financeira, que é o que mais realmente o atleta sente nesse período. Então seria muito interessante, né? Mas eu acho que é fundamental porque é um assunto bem delicado assim para o atleta realmente quando passa por esse momento. Se a gente não, né, próprios da família ou do clube ou da cidade onde você está inserido, fica mais difícil. A minha transição, eu acho que ela foi mais fácil pelo meu histórico familiar. Não, tem que estudar, tem que se formar, tem que correr Uhum. atrás, tem que estar preparada, Muito mas bem, não é algo. muito bem. Há um- Fabiola, há uma coisa, há um tópico relacionado com a natação em concreto, que eu queria conversar consigo, que é a natação é uma daquelas modalidades esportivas em que para haver sucesso tem de haver muito tempo de treino. Uh, e isto significa para crianças e adolescentes, crianças talvez não, mas a partir de determinado nível, significa uma mudança importante no cotidiano destes adolescentes que se privam de muita coisa para a sua preparação quer dizer, os adolescentes e os jovens aderem a isto, eles não são obrigados a ficar, não é? Já passou esse tempo em que os atletas eram obrigados em determinados países. Os jovens aderem, mas isto também não nos responsabiliza a nós de cuidar muito da forma como isso é feito, não é? Na natação, acha que se tem evoluído em relação a isto? Acha que ainda é um problema?
Qual é a sua experiência aí no Brasil em relação a isto? Como você falou, né, Miguel, assim, a natação, eu acho que é um dos esportes onde começa a ter alta forma, ginastas, por exemplo, também. Sim. Os eles são muito árduos, né? Então, assim, é uma rotina muito cansativa, muito desgastante. Então, às vezes, assim, é desanimador para o atleta, né, se dedicar à natação, por exemplo, você treina às vezes um ano inteiro para uma competição e às vezes vai mal naquela competição. Uhum. E hoje, cada vez mais, o mundo oferece coisas com muito mais facilidade, né? Às vezes coisas que dão mais prazer, digamos, imediato, né? Então, o esporte, ele precisa ser atrativo. Para você manter as crianças, os adolescentes, principalmente, engajados, você tem que fazer algo atrativo. Uhum. Então, assim, os treinos diários, eles têm que ser um lugar que você goste de ir, né? Então, isso depende muito, por exemplo, de como o treinador faz, né, os treinos, como você se sente naquele lugar, né? Ah, tem o treinador, aí tem o próprio clube que pode estar incentivando de formas, né? Por exemplo, eu falei assim, no Brasil, muito do esporte de alto rendimento, ele se em clubes. Então, por exemplo, eu sei que tem clubes, de vez em quando eles entram em contato. Fabiola, manda um brinde, porque a gente vai fazer uma competição nesse final de semana só entre os atletas. E aí, Uhum. quem ganhar, a gente quer sortear um maiô Fabiola Molina. Você manda pra gente o brinde? A gente manda. Então, eles fazem coisas que motivem as crianças. Não é uma Certo. competição que está valendo, mas uma vez por mês eles têm esses desafios. Às vezes o desafio é com pé de pato e palmar, né? São Uhum. equipamentos que usa. Eles fazem revezamentos gigantes. Então, vai um pouco, né, dessa criatividade hoje do gestor, né, tanto a nível clube quanto a nível do próprio treinador, está trazendo coisas que as crianças se sintam motivadas a continuar naquele Uhum. ambiente onde realmente você tem que estar sempre ali no seu limite. Não é fácil, né? Mas eu acho que cada vez mais hoje as pessoas entendem esse lado emocional, que a criança precisa estar motivada e que se ela não estiver motivada, ela vai desistir com mais facilidade, né? Claro. Então eu acho que esforço assim, realmente de estar proporcionando algo que seja motivador assim para as crianças, né? Uhum. Eu mesmo passei por fases de né, várias fases de desânimo. Às vezes você tem que encontrar o ânimo por você mesmo. Às vezes, se você não tem ninguém do lado de fora para te incentivar, pode ser que você quase pare, né? Ou você tenha, né, eu procurava, falei assim, não, aqui não está dando certo, eu vou mudar, ou de treinador, ou, né, de clube. Eu mudei algumas vezes, eu estava uma época em Nova York, eu me mudei, fui para Flórida, porque eu não estava feliz, né? Ninguém quer Uhum. aparecer num lugar. Então, isso é muito Claro. importante, sabe? Mas hoje, eu acho que cada vez mais os treinadores e os gestores têm essa consciência que as pessoas têm um pouco mais realmente dessa percepção da importância de ser um treino, por exemplo, motivador, né? Que se for um negócio Uhum. muito chato, ninguém vai querer Claro. fazer. Claro. Muito bem. Eu acho que as pessoas confundem, né? Tipo, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, sempre muito de treinar. Não é que ele vai ser divertido e vai deixar de ser duro, né? O esporte, Claro. por exemplo, só melhora se às vezes você passa realmente por testes que são duros, né? Os treinos, eles são duros. Só que eles têm que ser duros e divertidos. Claro. Claro. É um equilíbrio difícil, mas É, que se tem de se conseguir, porque os atletas que nós temos à frente estão lá para passar bem, não é? Trabalhando, mas a passar bem. E é um equilíbrio que não é fácil. Fabiola, uma questão novamente relacionada com a sua experiência na administração. A cultura das pessoas não se muda por decreto, não é? Mas também se não houver normas legais por trás que ajudem a mudar a cultura, ficamos só na prática e só a reproduzir práticas, também não se muda alguns aspectos culturais.
na experiência que teve na parte administrativa, sentiu que foi o esforço da parte administrativa e as tentativas dessa parte administrativa foi recompensado do ponto de vista de ver na prática mudanças induzidas pela administração. É fácil? Tem-se realmente um poder de intervenção nas práticas, enquanto estamos na parte administrativa? Algumas coisas sim e algumas coisas não. Então, algumas coisas a gente consegue trazer com mais rapidez. Por exemplo, o nosso secretário especial, Marcelo Magalhães, ele acreditava muito no esporte escolar. Então, a gente, logo no primeiro ano, né, que a gente estava na equipe, em 2020, e a minha secretaria era responsável pelo esporte escolar, a gente retomou os Jogos Escolares Brasileiros, que são os JEBs aqui no Brasil. Ele não acontecia há 17 anos. Então, a gente fez, em 2020 era pandemia, mas a gente já começou a trabalhar para que em 2021 ele acontecesse de forma presencial no Rio de Janeiro, arcando com os custos das viagens e da hospedagem de todos os atletas de todos os estados brasileiros. Era algo que, para alguém, por exemplo, que faz, por exemplo, sei lá, um atletismo no Amazonas, a criança não, às vezes, o Amazonas, né, a equipe de Amazonas só conseguia levar 10 crianças ao invés de levar, por exemplo, uma equipe completa de 30 crianças. Então, só 10 tinham chance, e não as 30. A gente, apoiando financeiramente esse evento, a gente deu a possibilidade que crianças pudessem sair lá do interior do Amazonas, ir competir no Rio de Janeiro, e ter essa experiência do esporte, e quando volta, né, estimular esse esporte escolar na escola dela, claro, né, na região dela, vai crescendo a nível, né, enfim, municipal, estadual e a nível Brasil. Então, a gente realizou os JEBs em 2021 e 2022, com esse impacto realmente. 2021 foram 5.200 atletas, 2022 foram já quase 7.000 atletas. O primeiro, né, 2021 foi um pós-pandemia, mas mesmo assim teve, né, essa participação. Então, isso teve um impacto na prática. Foi uma decisão feita, queremos esses jogos, a gente vai fazer isso financeiramente. Então, a gente conseguiu patrocinar esse evento, que é o topo da pirâmide, como se fosse assim, uma Olimpíada escolar, né? Hoje no Brasil está acontecendo o Mundial Escolar, o Gimnasíade. Então, a gente ganhou o direito de sediar o Mundial Escolar, que está acontecendo lá no Parque Olímpico também da Barra, também que foi conquistado isso, essa gestão, com esse estímulo para atletas nesse nível de, né, o que a gente fez foi de 12 a 14. O que está acontecendo agora no Rio é de 12 a 16 anos, a 17 anos. Então, esse é um exemplo, o que na prática, né, aconteceu de uma forma rápida. Algumas outras coisas demoram e a gente não consegue ver o resultado de uma hora para outra, né? Claro. Em termos de você dar a estrutura de um programa, onde você vai fazer a parceria com uma prefeitura que vai implementar aquele trabalho que a gente, por exemplo, remodelou todo o nosso programa do contraturno escolar, onde você repassa uma verba financeira, por exemplo, para uma prefeitura, para oferecer um contraturno escolar para aquela cidade oferecer para os atletas. A gente ofereceu, né, uma melhoria na qualidade dos professores, a gente ofereceu, né, um novo tipo de visão, onde a parte emocional do atleta é levada em consideração. Então, inclusive, o nome do programa se chamava Vencer, né? Que não é apenas você vencer na vida, mas você ser um ser humano, né? Então, a gente mudou a estrutura desse programa. Isso é uma mudança que vai ser mais a longo prazo, que a gente só vai ver os resultados lá na frente. Isso sim, ver os resultados. Claro. Então, tem dois lados da moeda. Normalmente, eu diria que quando o trabalho da administração incide em questões de ética, por exemplo, que tem muito a ver com as práticas das pessoas, as questões da ética estão nesse bolo das coisas que demoram mais tempo a mudar, não é? Não é organizar um evento. Sim.
Eu acho que os eventos, eles são pontos, né, de conquista para você ir chegando num objetivo maior, né? Uhum. Os eventos, eles é igual um summit, né? Você, às vezes, não vai, né, resolver todos os Claro, problemas, você não vai chegar, claro, mas vai estar trazendo, né, conteúdo, é uma construção, né? É algo, é um legado que você vai deixando, mas é algo que é mais a longo prazo realmente. Mas eles são necessários, são pontos importantes claro, para essas, para esse caminhar, digamos, né? claro, claro, A gente sabe lá na frente como é que vai ser, mas a gente tem que fazer a nossa parte agora. Eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? claro. Estes eventos pontuais são boias em mares de sobressalto. As boias não vão amansar o mar, mas sem boias, então aí é que estamos completamente perdidos, não é? Eu diria assim. Perfeito. Fabíola, muito obrigado por estes 30 minutos. Excedemos em quase nada ao tempo. Desejamos os maiores sucessos na sua vida profissional, na sua vida desportiva e na sua vida familiar. Agradecemos muito a sua presença e o seu testemunho que teve a delicadeza de partilhar connosco. Muito obrigada, eu agradeço. É sempre um prazer a gente poder, né, falar do esporte, divulgar. A gente agradecer o pessoal aí que entrou, né? Bastante gente sempre apoiando a gente, né? O esporte, eu acredito muito, né, que é um pilar que a gente consegue resgatar de uma forma tão natural, né? Nas crianças, principalmente, eu acredito em como as crianças aprendem para a vida através do esporte. Então, Uhum. tudo que a gente puder fazer para contribuir nesse sentido, vocês podem contar comigo. Parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pelo Summit que vai acontecer, né, de 8 a 10 de setembro, está chegando. Exatamente. Que seja um momento, né, de né, percepções, né, que cada um perceba um pontinho, né, de melhoria. Eu acho que cada um percebendo um pouquinho, a gente já consegue fazer uma grande mudança. E contem comigo, sempre é um prazer muito grande trabalhar com pessoas ligadas ao esporte, que a gente sabe que essa paixão, né, Uhum. da gente, Muito obrigado, Fabíola. eu que agradeço. Muito Obrigado. Boa tarde, boa continuação. Um abraço. Tchau. obrigada. 10.